Fala galera, beleza? Então, mais uma vez eu aqui para tratar sobre o assunto de expressão numérica, um assunto importantíssimo para você avançar em todos os níveis, porque isso aqui você usa até lá em funções, no ensino médio. Então, pega o bizu e venha comigo que você vai aprender, tá bom? Expressões numéricas, gente. A prioridade na expressão numérica que você tem que ter noção é os parênteses. Parênteses. O símbolo dos parênteses é esse aqui, ó. Beleza? A segunda prioridade é os colchetes. O símbolo dos colchetes é esse aqui. E o último são as chaves. Beleza? O símbolo é esse aqui. Esse aqui é o mais difícil. É que o pessoal tem mais dificuldades. Outra coisa, se vocês forem perceber, eu estou escrevendo em caixa alta, porque é a pedidos. Caixa alta fica melhor da visualização. E se vocês quiserem comentar mais coisas sobre as minhas aulas, podem comentar aqui embaixo. Se você não entendeu quais são as prioridades, pode comentar. Não entendi direito, JP. Beleza? Exemplo 1. Vamos dar um exemplo utilizando essas prioridades. Olha essa expressão numérica aqui. Qual é a prioridade dela? A gente olhou aqui que a primeira prioridade é os parênteses, né? Parênteses, o símbolo é esse. Então, olha só. Tem que calcular isso aqui primeiro. Vamos lá? O restante eu repito. O que eu não for calcular agora, eu só repito. 40 mais abre chaves. Abriu as chaves. Aí tem um colchetes bem aqui também. 25 menos o quê? Vou calcular o que está dentro do parênteses. Quanto é que é? 13 mais 7. Aí lembra da aula de adição. Se você não viu, dá uma olhada lá, volta lá, viu? E revise. 13 mais 7 é 20. E o restante eu repito também. Mais 2, fecha colchetes, mais 1, fecha chaves. Repare bem, o colchete sumiu. Por que, JP? Porque gerou um resultado. Quando gera um resultado, não precisa de colocar o símbolo daquela operação que você está fazendo. Beleza? Então agora a gente vai calcular o que? A segunda prioridade, os colchetes. Então é essa expressão aqui todinha, até aqui, ó. O 1 não entra porque o 1 está fora dos colchetes. Beleza? Então vamos lá, vai ficar o quê? 40 mais... Abre chaves. Vamos calcular tudo isso aqui direto. 25 menos 20. Taranã, 5. 5 mais 2, 7. Então, o resultado dos colchetes é 7. Precisa eu colocar? Mesmo esquema. Do 13 mais 7 aqui que deu 20. Sumiu o parênteses. Aqui vai sumir os colchetes também. Então aqui dá 7, né? Mais 1. Vem as chaves. Sobrou só as chaves, olha só que legal. Sobrou só a última, que é as chaves. Que é ela que eu vou calcular agora. 40 mais... Quanto que dá essas chaves aqui? 7 mais 1 é 8. Precisa colocar chaves? Não, porque já gerou um resultado. 8. E 40 mais 8? 48. Beleza, galera? Muito cuidado. Você olha uma expressão assim, tem que fazer de acordo com as prioridades. Se você fugir das prioridades, o resultado não vai ser o mesmo. Se você fizer direto, não vai ser o mesmo. Então, para você que está aprendendo sobre essa matéria, esse conteúdo, tome muito cuidado com isso, beleza? Agora eu vou apagar o quadro e vou falar das prioridades nas operações, que são aquelas operações que a gente aprendeu nas aulas anteriores, tá bom? A primeira prioridade nas operações é a seguinte: são as potências
potências e raízes. Ora, raízes não deixa de ser uma potência também. Vamos lá. A segunda prioridade é a seguinte: multiplicação e divisão. Vocês estão percebendo que é tudo que a gente viu? Então, tudo que a gente viu será revisado nisso aqui. Então, a matemática é assim. Ela começa lá do básico e vai avançando aos poucos. Se você não tiver um pré-requisito, você não consegue avançar naquela disciplina, naquela outro conteúdo. Tá bom? Então, vamos ser humildes, vamos começar lá do início, foi o que a gente fez nesse curso, e vamos avançando aos poucos. Tá ótimo? Próxima só pode ser quem? Adição e subtração. Adição e subtração. Beleza? Bom, agora eu vou dar um exemplo colocando essas prioridades na expressão numérica também. A gente vai utilizar dessa primordial prioridade para depois vir para essas prioridades nas operações. Vai ser um exemplo contendo tudo isso. Então eu vou apagar o quadro e vocês se ligam aí que vai ser um exemplo bacana. Caixa alta, JP, caixa alta. Que pediram. Vamos lá. Nosso exemplo 2 é este aqui. Repare que eu tenho uma potência. Repare que eu tenho parênteses. Repare que eu tenho uma multiplicação aqui, ó. Esse ponto aqui é um símbolo de multiplicação. E repare que eu tenho colchetes. Eu não tenho as chaves. Não é necessário ter todos os elementos. Você tem que saber utilizá-los de acordo com que a questão é dada. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui. Primeiramente, quem que a gente tem que calcular? Os colchetes. Perdão, os parênteses. O parênteses tem o quê? 3 ao quadrado vezes 7 mais 9. Então a gente tem que calcular isso aqui primeiro. E para calcular isso aqui, qual é a operação que eu devo fazer primeiro? Se você falou multiplicação, você está errado. A primeira, se você for fazer multiplicação, aqui vai dar 21 e esse quadrado aqui vai para onde? Entendeu? Então a primeira que você tem que fazer é o quê? 3 ao quadrado. Tem que saber quanto que é 3 ao quadrado, que é a potência. É a primeira prioridade. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos botar aqui embaixo. Vamos botar de outra cor. Vamos repetir tudo e só fazer o que for necessário agora. 72 menos... Eu já vou descobrir o valor do parênteses? Não. Então eu repito o parênteses. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Não mate a matemática multiplicando esse com esse, tá? Isso não pode. É 3 ao quadrado. É 3 vezes 3. Você vai multiplicar a base 2 vezes. 3 vezes 3. Dá 9. 9 vezes 7 mais 9. O restante eu só repito. Agora, o que nós vamos fazer? Calcular o parênteses. Qual é a prioridade aqui? A multiplicação. Vamos calculá-la? Vai dar o quê? 72 menos 9 vezes 7 é quanto? Aí vai lá na tabuada. Veja a minha dica da tabuada do 9, tá bom? Que é super importante. Você vai ver que 9 vezes 7 é 63. Mais 9. E o restante eu repito. Agora eu vou terminar o parênteses. A potência do 2. Agora eu vou terminar o parênteses.
Qual é a operação que está fazendo parênteses agora? Só uma soma simples. Então eu vou terminar e agora eu nem vou colocar mais parênteses. Quer ver como? 72 menos 63 mais 9? 72. Mais 2 ao cubo. Beleza? Por que eu não coloquei o parênteses? Porque já gerou o resultado do parênteses. Agora nós vamos calcular os colchetes. 72 menos 72 dá 0. Consegui calcular o colchete já? Consegui, não precisa colocar colchetes entre 0. Você pode até colocar, mas não é necessário. Tá bom? Sobrou o quê? 0 mais 2 ao cubo. 0 mais 2 ao cubo. A gente sabe que toda vez que a gente somar um número com 0, vai dar o resultado, vai dar o próprio número, né? Se você não viu as nossas propriedades lá da adição, volte na nossa aula e dê a olhada lá. Então isso aqui vai dar o quê? 2 ao cubo. E quanto que é 2 ao cubo? 2 elevado a 3, né? É eu pegar esse 2 e multiplicar ele mesmo 3 vezes. Não é 2 vezes 3. É isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Então eu multipliquei o 2, ó, 3 vezes. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. Então o resultado da minha expressãozinha numérica é 8. Beleza, galera? Agora nós vamos para um exercício contextualizado para vocês verem como que isso é feito também na prática. Valeu! Então, galera, agora vem o exercício. Esse eu coloquei aqui no quadro, mas eu também vou disponibilizar aí para vocês verem e enxergarem melhor o exercício, tá bom? Então vamos lá. Um tanque tinha 120 litros de água. Dele foram retirados 6 baldes de 10 litros cada um e 6 vasilhames com capacidade para 4 litros cada. Quantos litros de água restaram no tanque? Vamos lá. Primeiro, o tanque tem quantos litros de água? 120 litros de água. A gente grifa isso aí, 120 litros de água. Dele, dos quê? Do tanque. Foram retirados, olha só essa palavra, retirados, da ideia de quê? De subtração. Lembra da nossa aula? Se você não viu, dá uma olhada lá. Então a gente vai retirar, ó, subtrair. 6 baldes de 10 litros. 6 baldes de 10 litros. Cada balde tem 10 litros. Então a gente vai fazer o quê? Uma multiplicação. Se você não viu na nossa aula, na aula 3, está falando sobre multiplicação. Então a gente vai tirar 6 baldes de 10 litros. Beleza? Cada um. E 6 vasilhames com capacidade para 4 litros cada. Então 6 vasilhames com capacidade para 4 litros cada. Então são a mesma ideia dos baldes. 6 vasilhames com 4 litros cada um. Então, 6 vezes 4, que também será retirado, né? Só que aqui eu vou somar. Vou somar essa parte com essa. Entendeu? Porque eu somando essas duas, depois eu retiro de 120. Entende? Então, eu vou calcular essas duas partes de baixo primeiro, para depois calcular daqui. Ele quer só a expressão. Bom, se você tem uma soma e duas multiplicações aqui do lado, nessas multiplicações eu tenho termos em comum. Qual é o termo em comum aqui? É o 6. Tá bom? Então ele cai para fora. Quer ver como? 120 menos 6 multiplicado por... O que sobra continua a mesma coisa. Sobrou quem? 10 e o 4. 10 mais 4. É a ideia de quê? De propriedade distributiva. Isso aqui não vai virar 6 vezes 10 mais 6 vezes 4, que é exatamente o que estava aqui? É a ideia de distribuição, só que é ao contrário, ele está voltando. Isso também pode cair na sua prova. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Então aqui, ó, ele quis dar a resposta assim. E não está errado.
Ele quis que você montasse a expressão e ele te deu qual expressão que vale para essa questão. Essa aqui de cima também valeria, só que ele não deu esse resultado dessa forma, ele deu dessa forma, mas também está certo. E aí muitas pessoas chegam nesse resultado e não sabem qual desses aqui será. Entendeu? Então o resultado da letra C, neste caso, porque ele utilizou também da propriedade distributiva, mas também utilizamos o quê? Da expressão numérica. E utilizamos o quê? O parêntese. Tá bom? Exercício fácil, porém de pura interpretação. Tá bom? E de algumas propriedades que nós devemos saber. Por isso que é importante saber as propriedades antes. Então, se você gostou dessa aula, compartilhe. Comente aqui embaixo se você teve alguma dúvida, tá bom? Compartilhe com seus amigos, com todo mundo que você conhece. Não deixe de se inscrever na página que haverão muitos outros vídeos, tá? Deixe seu like também se você gostou. Até a próxima!